Olá para todos, eu sou a professora Deusdedis Solano e vamos para mais uma dica aí do nosso projeto A Vaga é Minha PMDF. Direito Penal, parte geral. Existem vários erros no direito penal que têm tratamentos diferenciados. Nós temos o chamado erro de proibição, que recai sobre a ilicitude do fato, que afeta a culpabilidade do agente. Existe o erro de tipo, quando o essencial afeta a tipicidade da conduta, porque é um erro sobre os elementos constitutivos do tipo penal, e tem afetação na própria existência do crime. Um exclui a culpabilidade, o outro exclui a própria tipicidade. Agora, existem alguns erros que eles não excluem nada, porém, eles têm tratamento diferenciado, que é o erro de execução, o erro sobre a pessoa, o erro sobre o objeto, o erro sobre o delito, tá? Então, o erro sobre o delito, o sujeito responde como se houvesse, responde pelo crime mais grave que não tinha intenção, ele errou sobre o delito. No erro sobre a pessoa ou sobre o objeto, responde como se houvesse atingido a pessoa ou o objeto intencionado. E no erro de execução, o chamado aberratio ictus, esse que nós destacamos aqui para a gente conversar sobre ele nessa nossa dica, ele faz com que a gente responda como se houvesse atingido a pessoa que intencionou, nos termos do Código Penal, que tem 2 pontos de destaque do erro de execução. Então, olha a nossa dica sobre erro de execução aqui. Esse erro de execução, ele é chamado, deixa eu pegar uma outra coisinha aqui de caneta, ele é chamado de aberratio. Os crimes, quando praticados diante de erro, eles são chamados de crimes aberrantes. Então, aqui é o aberratio criminis. Crimes não, desculpe, olha numa dicasinha aí, aberratio ictus, tá? Então aqui, esse erro na execução é o chamado aberratio ictus. Nesse caso aqui, está previsto no parágrafo 3º do artigo 20, um dos fundamentos para este erro, bem como o parágrafo 3º do artigo 20, é um dos fundamentos deste erro, bem como o artigo 73 do Código Penal, que traz aqui o erro de execução. Então aqui, ó, artigo 73, quando por acidente, erro, no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge a pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se o disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso, deve ser também, no caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretende ofender, aplica-se a regra do artigo 70, concurso de crimes, concurso formal de crimes. Então, olha só, no erro de execução, se ele quer atingir o A e atinge o B, ele responde como se tivesse atingido o A. Se ele atinge A e por erro também atinge B, aí é concurso formal, regra do concurso formal. Responde pelo crime mais grave, acrescido do montante de 1/6 à metade, nos termos do artigo 70 do Código Penal brasileiro, tá? Então, no erro de execução, tá? Ele responde como se tivesse atingido aquele que quis. Se ele também atingir o que quis e por erro de execução, sem a intenção, não quis atingir o outro, aumento de pena. Se foi irrelevante atingir ou não o outro, desígnio autônomo, somatório de penas, tá? Essa é a nossa dica de hoje. E até a nossa próxima dica.